Friends Podcast. Salve, salve, my friends! Estamos aqui felizes e muito motivados, animados porque está aberta mais uma sessão de aprendizado. E hoje teremos um convidado mais que especial, alguém que entende muito sobre alta performance no mundo corporativo, gente que tem uma responsabilidade gigantesca, são mais de 180 famílias que o veem como motor. E mais, essa pessoa ela tem 36 anos na caminhada, nessa jornada empreendedora que move a nossa economia para frente. Gente que tem muito a contribuir, gente que nos ensinará e gente que tocará a sua vida. Espero que o que você aprender hoje sirva para que você compartilhe com mais pessoas e que isso mude a história, mude o destino de muitos, inclusive o seu. Estou eu aqui, muito bem acompanhado como sempre, com o nosso querido amigo e host, Edgar Frois. Esse tem muita história para contar. Fala aí, my friend. O sétimo é o número que a gente estava falando agora da perfeição. E eu tô aqui, sei lá, feliz, contente com o nosso convidado. Nesse papo inicial de conhecer, eu tô bem feliz. Eu acho que era a pessoa certa para o nosso 7º episódio. Seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer enorme te conhecer. Eu tava aqui só olhando você falar e de boca aberta e vendo, pô, que energia, que cara legal. De olhar, você já vê que tem muito conteúdo de diversas formas, um alto astral, uma energia, um sorriso no rosto, uma coisa cativante, e somos vizinhos. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Esse é o Careca, nosso amigo Oséias, conhecido como Careca do Chapéu, e ele está à frente de uma corporação, de uma empresa muito interessante que nós vamos entender mais sobre ela. É um prazer te receber aqui, Careca. Seja muito bem-vindo, my friend. Salve, salve, é assim que ele fala? Salve, salve, my friend. Bom, falar com você através do telefone, através das mensagens é sempre muito prazeroso. E agora aqui com vocês, Edgar e Felipe, é uma honra para mim participar. É a primeira vez que eu participo assim, de maneira mais de um podcast. E para mim é uma experiência poder compartilhar e trocar com as pessoas que tanto, com você que está aqui nos assistindo, tá? Eu espero que seja assim agregador para você, um pouco da minha experiência de vida, não só na questão pessoal, mas na questão profissional também, que é o que nos traz aqui. E é uma honra para mim. Espero que seja assim proveitoso demais, porque, como eu estava dizendo, nós nunca saberemos em que tempo que as pessoas que alguns estão nos assistindo aqui ao vivo, outros a gente não sabe em que momento da vida, se é daqui 1 ano, daqui 2 anos, que esse assunto nosso será compartilhado. E eu espero que todas as ideias e as inspirações que possam ser colocadas aqui, elas possam ser atemporais para todo o tempo. Tá bem? Muito obrigado, viu? Uau! Começamos muito Uau. bem. Uau! Esse raciocínio do atemporal, ele me chama a atenção porque são registros que são guardados, de repente, em algumas camadas da nossa vida. Pode ser que pro agora venha como uma chave. Ou talvez somente como uma experiência. Mas tão logo uma biblioteca de informações ao nosso favor pode sim ser um lugar onde vamos consultar aquilo que vai nos melhorar. Então eu não tenho dúvidas que o que você disse aí é o que a gente acredita também. Bora falar de marcas que marcam. Opa, eu sei que lá. você é pai, eu sei que você é sonhador, eu sei que você é um aventureiro. Inclusive depois eu tenho que falar com você a respeito da África do Sul, tá? Tem assuntos até aí pra gente comentar sobre Ótimo, show. Os históricos do meu amigo Careca do Chapéu. Nossa, a África do Sul é surreal. Surreal. É surreal. Literalmente. Sim. E começando do começo, você tem aí uma relação muito íntima com o mundo corporativo. Os seus negócios, eles são destaque, vocês conseguiram construir um bom posicionamento, atendem todo o Brasil. Você recentemente estava nos falando sobre alguns clientes especiais. Sim. E a gente queria entender como que funcionou para que toda essa estrutura rodasse da forma que roda e o que você faria para as pessoas para as pessoas que estão agora sonhando em ter uma empresa exemplar. Bom, primeiro vamos lá. Para quem não me conhece,
Eu sou o careca da do chapéu hoje. Mas eu já fui o Oséias. Eu venho de. Eu tive um emprego na minha vida, carteira registrada. Trabalhei 5 anos no banco auxiliar. Mas Comecei como office boy em 1980 e isso durou até outubro de 85. Quando meu pai muitas vezes me falava assim, filho, vem trabalhar comigo. E eu falava assim, poxa pai, você camelô? Não. Estou estudando para seguir uma carreira no mundo financeiro, do banco. Poxa, estou fazendo faculdade e tal. Você vê como são engraçadas as coisas, né? Qual é o pai? Primeira dica que eu dou para você. Você que tem teu papai, que você é jovem empreendedor, escuta os conselhos do teu pai. Uau. Primeira dica. Que é E bíblica, aí, inclusive. opa, honrar pai e mãe, que seus dias Serão serão prolongados. prolongados na terra. Isso é Fato. fato. Inegociável. E aí, o que que acontece nesse tempo? Eu ouvia muito meu pai falar isso e eu não conseguia compreender, mas houve um tempo e todo tempo ele existe, ora um pouquinho antes, ora um pouquinho depois, mas o meu tempo foi uma sexta-feira, eu saí de casa já para o trabalho e muito certo do que eu haveria de fazer no final do dia. Eu cheguei no trabalho, o meu espero que ele, eu nunca mais soube, eu não soube a história dele, eu espero que ele ainda esteja vivo, o senhor José Carlos Bon Giovanni, meu primeiro e único patrão. Falei para ele, senhor José Carlos, eu quero muito falar com o senhor no final do dia. Ele falou, tá bem. E aquele dia voou e a minha ansiedade tomando conta, o que que eu vou falar, como que eu vou falar. E ali eu abri o coração, falei, senhor José Carlos, muito obrigado, mas eu estou partindo. Ele falou, como assim? Eu falei, eu estou pedindo as contas do banco. Ele falou, o que que você vai fazer, Oséias? Eu falei, eu vou ser camelô. Cara, aquilo foi um choque para Que aquele impacto. homem. Você imagina, eu consegui bolsa de estudos no início 50%, depois com as minhas notas que eu apresentava eu consegui uma bolsa de 100% do banco. Eu tinha que ter frequência e nota boa. E eu sou de uma família de 5 irmãos. Éramos 6, perdemos um irmão, mas naquele momento eram 5. Uma família muito simples. Eu precisava salvar essa família. Eles dependiam da minha grana. Da minha grana, da grana dos meus irmãos. Então, a gente recebia o salário, 50% já ia no envelopezinho, entregava na mão do meu pai. E eu fui muito feliz. Naquele tempo eu ficava meio invocado. Pô, vou ter que dar dinheiro em casa e tal. E hoje eu percebo o quanto aquilo foi importante para a vida da família e para a minha vida também, A sabe? construção do seu caráter. Exatamente, ali já tinha responsabilidade. Exato. Outra coisa, além de ouvir o papai e a mamãe, se você tem os dois, ótimo. Crie responsabilidades, cara, desde jovem. Na tua vida, em tudo que você for fazer, seja responsável. Traga essa alta responsabilidade para você, que olha, os dias serão maravilhosos. E aí, cara, foi um chororô. Naquela sexta-feira, naquele escritório, cara, meu chefe Sou Bon começou a Giovanni. chorar e eu também, porque ele era o meu pai profissional. E, e ali, aquele choro e tal, enfim, eu falei assim, você não precisa fazer nada. Ele falou assim, não, eu vou dizer que o banco está te demitindo para você receber Olha que legal. todos os teus benefícios, tudo. Eu falei assim, senhor pode ficar tranquilo, que eu sempre procurei ser um funcionário muito exemplar aqui no banco. Trabalhei horas e horas, que eu tenho certeza que se eu entrasse na justiça do trabalho, como às vezes é tão comum as pessoas fazerem isso, né? Cuspir no prato que comeu. Outra coisa, nunca cuspa no prato que você comeu da empresa que você já trabalhou na vida. Saia e deixe as portas abertas, pelo amor de Deus. Porque o mundo dá volta, essa volta é tão rápida que às vezes você está se deparando com uma situação que você não precisava passar. Poderia ser evitado. Deixe as portas abertas, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente daqui a pouquinho. Então, deixe as pessoas falarem bem de você, não tranque as portas.
E foi isso. Homologuei no dia 30 de outubro. Quando eu saí daquela homologação, cara, foi coisa de Deus, Felipe e Edgar. Naquela época, quando havia alguma coisa, algum acontecimento no país importante, o Jornal Nacional entrava em cena. Vocês se lembram disso? Com a musiquinha. Algo importante aconteceu no país. Cara, eu tô em casa. Finalzinho da tarde, umas 5:30 da tarde. Cheguei da minha homologação super feliz. Mãe, recebi todos os meus ajustes dos bancos, os meus acertos, tudo certinho, tal. Quando eu chego, banco auxiliar fecha as portas. Que isso? Bombástico. Meu irmão, não é coisa de Deus? Isso é Deus, milagre, Deus é querido. maravilhoso. Isso Isso é é maravilhoso em milagre. todo tempo, cara. E a gente, mais uma dica pra você. Eu vou dar várias dicas, Felipe. Eu vou dar várias dicas, Felipe Edgar. E essas dicas, olha, se não servir pra ninguém que está nos assistindo, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Forte. Antes, porém, ela faz o que lhe apraz. Cara, quando a gente fala de coisas poderosas, e esse bate-papo nosso aqui, eu sou o primeiro espectador. Eu sou o primeiro ouvinte, cara. Eu tô falando e eu tô ouvindo. Então, as coisas que eu falo, ela tem poder, porque ela volta pra mim, ela me dá força. E vocês estão me fazendo voltar lá em 1985, velho. Muito bom. É surreal isso. Retrospectiva. Então, ali foi a segunda vez que eu falei, é de Deus. Trabalhar como camelô, largar tudo, deixar tudo para trás, é de Deus. Claro, nunca deixei de estudar. Mas segui minha faculdade, naquele mesmo ano, em 85 eu comecei, em 87 eu me formei, foi no ano que eu me casei, e fui ser camelô. No primeiro momento, poxa vida, eu tinha vergonha, né? 25 de março, um tabuleirinho de um por um, vendendo umas coisinhas de novela, o turbante da porcina, do rock santeiro, aquelas pulseirinhas do Silzinho Malta. Cara, era uma experiência nova pra mim. E ali eu descobri um lado do Careca. O Careca, ele gostava disso. Ele gostava não só de comercializar, ele gostava de pessoas. Lidar com gente. Toque. E pessoas se conectam com pessoas. Os produtos a serem vendidos são apenas Motivos. a razão. É exato. um motivo, Felipe. Vocês sabem disso, vocês são comerciantes também. O vender a roupa, o produzir uma camiseta, uma sainha, tal, no teu caso, Edgar, é apenas o motivo, cara. Porque você quer se conectar com pessoas. E isso é maravilhoso. E aí tem o aprendizado, tem o crescimento, tem os anos vão se passando. A forma com que eu me manifestava com os meus clientes lá naquela época na banquinha era de um jeito. Hoje é completamente diferente. E depois da pandemia, então, mais ainda. Então, hoje as vendas estão no mobile. As pessoas estão aqui, ó, full time aqui, ligadinhas em tudo que está acontecendo e tal. E lá não, era no tete a tete, olho a olho, no bater de palmas. Senhora, vamos lá, chegou a pulseirinha, chegou não sei o quê. E isso foi uma experiência maravilhosa para mim, que me deu uma bagagem incrível de perceber comportamento das pessoas. Eu queria falar uma coisa aqui, Felipe. Eu tô olhando aqui, tô feliz de ouvir. Falar sobre coragem. Porque ele trabalhava no banco, eu vim do banco, né? E quando eu pedi as contas para sair, para empreender, Que legal. trabalhava em um grande banco e eu pedi as contas para viver o meu sonho, né? E essa coragem, o banco também pagou a minha faculdade, assim como foi do seu caso, e eu me identifiquei. Cara, precisa de muita coragem para fazer o que você fez. E mais ainda, que até você deu a dica, a forma com que você falou com o seu gestor, o respeito que você falou até hoje com o seu gestor. Tipo, é isso, eu vejo uma pessoa bem-sucedida, eu vejo uma pessoa de caráter em momentos como esse. Pela a delicadeza, a leveza, o agradecimento. Você falou o nome inteiro da pessoa. E agradecendo por que ele fez por você lá atrás, de ter a início pagando o banco, mas através dele. Né? Pagando 50% da sua faculdade e depois 100%, e você querendo conversar com ele
conselho do seu pai para trabalhar com seu pai como camelô, e você querendo e falou da melhor forma. Olha, eu estou aqui, vou trabalhar com meu pai, e é muito legal a sua clareza, e Deus vê esse tipo de coisa. Ele Sim. vê, e não é à toa que você é essa luz do que está aqui. Eu imagino você falando, eu estava aqui imaginando você nessa conversa, com a leveza, a delicadeza. Meus parabéns, eu estou encantado com a sua história. Uau, eu Deixa quero ele continuar. complementar, inclusive, o seu comentário, porque eu sabia que ia te tocar. Quando ele falou sobre o banco, eu sei da E eu história. não sabia, Pois viu? é, você Eu não sabia sabia. dessa história dele, que a gente tinha algo em comum aí. Muita Que é uma ligação. loucura, que eu vi isso muito. Eu estou desde o começo aqui, ouvintes e queridos telespectadores, nossa audiência, porque nós estamos no Spotify também, viu, Careca? Então Legal. logo em todas as plataformas, todos os distribuidores de informações de podcast nós estaremos, certo, host? É E isso. desde o começo eu estou conversando com os dois, tentando criar ligações. Não foi difícil porque eles têm histórias similares e são pessoas do bem. E o bem, ele se conecta muito rápido, né? Então nós já descobrimos que eles são vizinhos aqui em São Paulo. Imagine encontrar pessoas pela primeira vez sendo vizinhos. Sendo vizinhos. É quase que improvável. Quase que improvável. E eles são vizinhos. Agora a história também tem uma certa um quê de complementar. E eu quero completar aqui essa questão da coragem com uma frase do sensei Cícero Melo. De nada vale a espada do guerreiro se no campo de batalha lhe faltar coragem para mudar o impossível. Boa. Muito bom. Não é? né? Então Muito nada, profundo, né? nada vale Perfeito. você ter, de repente, a ferramenta se não tem a coragem. Então a palavra coragem ela tem muito peso e nós vamos, por falar em palavras que têm peso, vamos devolver a voz para o nosso amigo Careca, Olha porque só. estamos num bom caminho. Mas é profunda essa leitura tua aí, hein, cara? Muito. Você sabe que a coragem, ela é uma coisa que você vai desenvolvendo em você. E eu passei por muitos problemas que eu fui colocado muito à prova a respeito da coragem. Felipe sabe os problemas que aconteceram na nossa loja de Alphaville, né, Felipe? Sim. Há 2 anos atrás. E é assim, esse processo de ir trabalhar como camelô na época, foram 6 meses. Eu não tinha essa coragem toda. Eu tinha muitas dúvidas. Eu tinha, assim, uma insegurança enorme. E eu cheguei a duvidar de que a proposta do meu pai, ela realmente ela era Para você. para mim. E houve um determinado tempo que eu falei, não, é assim. Deus está usando o meu pai Para mim, para me trazer para um momento melhor na minha vida. te forjando. Sabe, eu não estou aqui, para todos que estão nos escutando, eu não estou aqui dizendo que tudo aquilo que o pai pede para o seu filho, ele deva, assim, achar que pô, é o futuro. Não, tem um tempo teu com Deus que deixa claro isso ou não. Agora, a coisa mais importante é entender que mesmo que você não siga aquilo que o teu pai acha que é bom para você, você o respeite. E siga o teu caminho com as orientações que Deus dá para cada um de nós. E quando a gente se coloca à disposição, Edgar, é interessante. Deus trabalha muito na minha vida, mesmo às vezes eu não sendo assim, estando tão diuturnamente em conexão com Ele. Porque nós somos muito falhos, Felipe. Tem horas que a gente acha que a gente se enche do nosso eu, e isso é muito ruim para nós. Eu posso, eu faço, eu aconteço. E Deus quer só pegar no teu volante e falar, pô, tem uma curva perigosa ali, e você fala, deixa comigo. Cara, então a gente precisa estar conectado, seja qual for as suas convicções espirituais. Cara, você tem que estar conectado com Deus, Ele tem uma direção perfeita para tua vida, para tua empresa, para tudo, cara, para o teu relacionamento com amigos, com esposa, com filhos e filhas. É impressionante isso. Fonte inesgotável de E eu perfeição. mesmo distante, assim, distante, pô, Senhor, daqui a pouco eu falo contigo. Mas eu falo, não, eu tô perdendo a conexão. E isso tá me fazendo mal. E quando eu percebi claramente isso, veio a coragem. É hoje. Então, para você que está ouvindo, em tudo na vida, você tem que decidir, em algum momento você tem que tomar uma decisão. E a coragem, ela é
preponderante, tem que ter coragem. Claro, medir os riscos. Em tudo na vida tem risco. Para acordar tem risco. Calcule riscos. Sabe, quer empreender, já que a gente está falando com pessoas que ou querem ou já estão empreendendo, coragem é todo dia, Felipe. Matéria-prima. Todo dia é matéria-prima, é insumo. Insumo. É o primeiro insumo, a coragem. Para enfrentar as adversidades, para enfrentar o seu concorrente, sem ser predador. Porque você não tem que ver um concorrente teu como algo que você tem que comer ele. Você vai comer ele porque senão ele te come. Não, o sol nasceu para todo mundo, cara. Tem tantas maneiras de você encarar o teu concorrente como uma mola propulsora que te joga para cima. O concorrente, ele é mola na tua vida, cara. Ele é um trampolim. Ele faz você se movimentar. Então, temos que temer. Tem que ter coragem, vamos encarar. Agora tem uma coisa importante. Muito importante. Se lá atrás, para chegar até aqui, eu fui adquirindo um certo conhecimento, sempre lidando com pessoas, sempre tratando pessoas como pessoas e não como números. Isso é muito importante a gente saber. Porque quando eu vendo uma coisa para casa, e para quem não sabe, nós hoje, o nosso principal negócio, hoje nós temos 2 principais negócios, que são as Semijoias na 25 de março, que é da família, uma loja que já tem 28 anos, que chama-se Do Careca, que é em homenagem a mim, quando meu pai faleceu. Eu fiquei muito mal, eu tinha uma conexão com meu pai incrível, era unha e cutícula, onde meu pai e eu queria estar junto. Eu já sabia o cheiro do perfume do meu pai às 5 horas da manhã, quando nós íamos para 25 de março, ele era latente, era aquela experiência olfativa, eu vivia com ela. Então, quando meu pai veio a falecer, em 1990, 10 de fevereiro de 90, eu perdi o meu norte. No chão. Eu fiquei mal. Todos nós ficamos, mas eu era assim, era aquele... Meu pai era o meu tudo. E aí, eu fiquei tão ruim, e o sonho do meu pai era ter uma loja na 25 de março, na rua. Nossa lojinha era no prédio, no 6º andar de um prédio, que depois veio para o 1º andar do número 817 da 25 de março. E aí, quando isso aconteceu, meus irmãos, de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, pô, o sonho do pai era esse, então agora é a oportunidade, nós vamos ter a nossa loja na 25 de março. E ela vai se chamar Do Careca. Nossa, que O legal. sonho do Muita generosidade. sonho do Muito papai legal. se materializando contigo, cara. Você Então, é o mais novo? Não, eu sou o penúltimo Penúltimo. dos 5, né? O mais novo é o meu sócio Davi, que é o pastor Davi Araújo. E a minha irmã, que está 1 ano e pouco na minha frente, que é a Lisete. Eu tenho mais 2 irmãos, que o Sérgio cuida do Chapéu Hair. Nós temos no grupo também a do Chapéu Hair, que é uma empresa que comercializa cabelos orgânicos. Então nós... É do Rio de Janeiro essa? Rio de Janeiro e São Paulo também. Sim. Nossos maiores clientes são as transistas. Esses apliques lindos que você vê em algumas mulheres, elas ficam empoderadas, a mulher quando põe um cabelo, ela assim, sabe, é bacana. É algo que traz, assim, alegria pra gente. Porque, como eu ia falar, assim como o cabelo traz o empoderamento pra mulher, o produto que eu vendo para embelezar a casa, para trazer o aconchego, ele é um prato, como qualquer outro. Então eu digo que eu não vendo prato, eu não vendo cerâmicas, eu não vendo vasos, eu não vendo quadros, eu vendo encantamento. Uau. Os meus produtos, eu peço tanto a Deus, Edgar, sempre, que o meu produto possa trazer muita alegria na casa de quem compra e vai decorar. E somos vítimas lá em Belo Horizonte. Ai, que bacana! Muito Esse legal. aconchego, esse cuidado do produto do chapéu, na minha casa funciona muito bem, porque lá eu me sinto muito acolhido, muito reconhecido. Olha E só. toda a estrutura que foi comprada por meio de uma experiência que eu tive na loja, me trazem esse crédito de viver melhor. Cara, é uma experiência legal, né, Edgar? Muito legal. E isso que você fala, a nossa audiência aqui, nesse início, é muito para
de fato, empreendedores, né? E criando marcas. E o que você está falando isso, você cria uma marca na casa da pessoa. Você imprime uma identidade. A sua energia vai como marca na casa daquela pessoa. Sim. Você falando agora, a casa eu me sinto acolhido, me sinto um aconchego. É justamente o que ele quer proporcionar. Essa é a proposta. Essa é a proposta. E fica subentendido, mesmo que sem querer escrito nem nada, você entende a proposta dele. Sim. Mas esse é o conceito prático. Quando a marca ela tem esse poder de identidade, ela cumpre com um papel que foi planejado para ela lá na mesa. E ela consegue executar isso de uma maneira muito precisa. É o que acontece. Mas você olha muito pela identidade da pessoa. Sem dúvidas. Você olha, imprime. O que você falou é o seu produto. É. Essa energia, e vai muito, eu acredito muito nesse lance de energia. Ele imprime uma energia na loja dele, com os colaboradores dele, na hora da venda. E não é só venda da porcelana, como ele diz. Sim. É o lifestyle, é o estilo. Ele leva a boas energias. Isso faz demais a diferença para quem quer ter uma marca, para quem quer ter uma loja, para quem quer fazer um boné, uma camiseta, vender uma caneca. Sim. O produto ele fala, o produto tem alma. Eu tenho percebido que muitos têm olhado empresas como um organismo que não tem vida. E muito pelo contrário. Eu acredito que empresas são cheias de vida quando nós permitimos que elas vivam. Sabe o que acontece, Felipe? Muitas pessoas que, mesmo aquelas que vão começar a empreender, e aquelas que já estão nesse processo, e a gente fez... Você tem que fazer o brand, você tem que fazer uma renovação da tua marca. Marca é algo, talvez é o principal. Quando vai começar, quem for começar a empreender, quando for criar a marca, é muito importante você impactar. Qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Qual é o seu valor? Isso é muito importante, cara. Quando você for criar a tua marca, ou mesmo você que já está no caminho, a pessoa que já está no caminho, cara, contrata uma agência. É tão importante isso para a pessoa que vai empreender. Às vezes pode parecer uma bobagem, vou criar uma logomarca aqui. Não. Cara, você não sabe o quanto isso vai crescer, se a tua marca vai ser... Daqui a pouco ela tá aí no mundo inteiro. Multinacional, por que não? Por que você não vai cuidar? Por que você não vai... É a premissa, cara. Cuidar da marca. O que você quer impactar nas pessoas que vai adquirir a tua marca? Eu vendo pratos, eu vendo coisas de decoração. O que eu espero de uma pessoa que entra dentro do chapéu, ao chegar na sua casa e desembrulhar aqueles produtos? O que eu espero? É um sorriso, é alegria, é satisfação, é um êxtase. Cara, eu quero isso, eu quero impactar na vida das pessoas desta maneira. Que a cada recebimento de amigos e familiares em casa, na mesa posta, que tudo aquilo que acontecer ali à mesa, e na mesa acontece tanta coisa gostosa, olha nós aqui. Sim, a mesa é testemunha, né? A mesa é testemunha de tantas coisas boas e ruins. Por isso que eu sempre digo, olha, cuidado com o assunto que você vai trazer à mesa num jantar ou no almoço. Porque esse momento é um momento de paz. Não de embaraço. Não de embaraços e coisas polêmicas, né? Então, tem que tomar cuidado. Essa poderia ser mais uma dica. Essa dica é ótima. Então, Uma ótima dica. eu digo para você que todo mundo que vende ou um serviço ou um produto, ele tem que se importar com o que ele quer impactar. O que ele quer? Ele quer que as pessoas vejam tudo aquilo que ele passou, informou ou negociou, de que forma, de que maneira. Tem que ser algo que agregue na vida das pessoas. Então, quer dizer, mais uma vez, o produto ou o serviço é apenas o ponto. Mas o objetivo é transformação de vidas. Eu acho que é por aí. Eu acho que isso, quando a pessoa se atenta a isto, cara, ela tá aí, ó. Só vai. Inclusive, eu quero complementar. Você me permite, Raul? Claro. Opa, bora lá. Convidado, careca do chapéu. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração.
A gente escuta muito. Nós temos hoje diversas experiências exemplares na internet. Temos direcionamentos, gurus, professores, gente que tem uma oratória fantástica, gente que explica e ensina, mas a gente também tem muita gente por lá que são teóricos. O Careca eu não conhecia, mas eu entendi quem era ele a partir do momento que eu, como cliente, saí da minha empresa e fui até a loja dele para comprar uma surpresa para minha ex-esposa. Fui até lá num sábado à tarde. Lembro bem. Sem medo de errar. Dentro da loja tinha umas 200 pessoas. Sem medo de errar. A loja estava entupida. Era a loja que mais tinha gente na rua. Tinha fila lá fora. Eu fiquei primeiro que eu fiquei bem impressionado. E aquele reboliço me chamou antes. Eu falei, eu vou lá. Quando eu entrei, eu me encantei com tudo que eu vi. Já peguei um carrinho. Falei, eu vou fazer minha compra aqui, porque aqui eu tenho uma boa surpresa. Coloquei minha mochila dentro do carrinho. Enquanto eu fazia a compra, no meio de todo aquele movimento, surgiu uma senhora, uma jovem senhora, uma mulher muito bem afeiçoada, bem aparentada, senhora com respeito. E ela me chamou a atenção. Ela falou, ei, tudo bom? Eu falei, tudo bem. Ela falou assim, essa sua bolsa é melhor que fique nas costas. Porque aqui nós temos uma ampla segurança. Os nossos clientes estão muito seguros. Mas é bom que a gente tenha sempre uma prevenção, não é verdade? Porque pode acontecer um mal entendido, alguém pegar o carrinho e sua bolsa de repente ir parar no guarda-volumes e você ficar preocupado. Falei, gente, de onde que surgiu esse anjo? Sandrinha. Eu falei, de onde que Olha a surgiu essa bondade. pessoa com essa Sandrinha. fineza, com esse cuidado comigo e nunca me viu na vida? Eu já chamei a atenção dela, falei, muito obrigado, mas você é a proprietária? Aí ela falou assim, eu trabalho aqui. Eu falei, também teve a humildade, né, de se colocar no nível de todos, porque eu respondo pela empresa, eu não respondo como CEO, eu respondo pela empresa, por todos da equipe. E trocamos meia dúzia de palavras ali, me marcou, fiz a compra feliz da vida, minha bolsa ficou segura, comprei muito mais que eu podia, porque eu me encantei tanto com os produtos do Chapéu que eu comprei mais do que eu podia, e foi muito bom. Quando saí correndo, porque eu tinha um compromisso. Eu estava no Paris. Olha essa história que ele tá contando, Edgar. Olha, Eu você estava vai ver onde ele vai chegar. No Paris, eu pensei, vou passar muito rápido nesse meu compromisso, porque é uma pessoa querida, que eu tenho uma consideração muito grande, tem uma consideração muito grande por mim, que é o Dr. Éder Pereira, que naquela época era o delegado da 12ª no Brás. E ele e a fábrica de abraços têm uma conexão muito grande. Já fizemos trabalhos juntos de distribuir 5.000 cestas básicas. Então o Dr. Éder é um anjo também nessa terra. É muito bom nesse. E fui pro aniversário dele, lá na Zona Sul. Cheguei um pouco atrasado, troquei de roupa, peguei a camiseta da fábrica de abraço e vesti, e corri, cheguei, fui muito bem assistido, uma festa maravilhosa, festa deslumbrante, uma festa muito interessante. Encontramos alguns amigos em comum, lá falamos com um com o outro, abracei o Dr. Ed, e quando eu já estava pretendendo me retirar para pegar a estrada para ir para Belo Horizonte para levar surpresa para minha ex-mulher, eu queria mesmo entregar Que tinha comprado onde mesmo? do chapéu. Olha, os desdobramentos dessa surpresa foram excelentes, tá? Daí, quem eu vejo assim meio que de relance, que eu não entendi direito, quem eu vejo? Aquela pessoa que me aborda na loja do chapéu, me falando sobre a minha bolsa. Não é possível, tô vendo bem mesmo. É ela. Era ela não me reconheceu. Eu cheguei, ei, tudo bom? Ela falou assim, primeira coisa que ela falou assim, você mudou de roupa. Você mudou de roupa. Eu falei, pois é, eu estava na sua loja agora e você tá aqui. Eu falei, pois é, que legal, você Amigos também. em comum. Amigos em comum. Ela falou, vou te apresentar o meu marido. Eu falei, que ótimo. Aí ela foi, o Careca. Eu falei, o Careca veio desse jeito. Nessa animação, nessa energia. Desse jeito. E falou meia dúzia de palavras. Eu já virei fã. Eu quero ficar perto desse cara, porque eu vou aprender demais.
E assim foi. Quantos anos tem isso já, Felipe? Perto de 5, Uns 5 anos? 5 anos. Depois desse encontro que aconteceu, o Careca é sempre muito gentil, já esteve comigo em ação da fábrica de abraços, tá? Aqui no Brás, lá no Brás, aliás, que era a Quinta do Bem. Sim. Então ele foi lá, contou a história, impactou pessoas, falou com o nosso público, presenteou uma garotinha com um presente especial. Depois, ele se mobilizou com uma ação da fábrica de abraços, Sim. de Natal. Recebi um grande desafio que era motorizar um entregador do iFood lá de Sim. Belo Horizonte que entregava no nosso bairro de bicicleta. Uma bicicleta Cada antiga. tirameira, tal. Uma bicicleta antiga. Então nós fizemos uma campanha maravilhosa e quem foi o investidor que doou a própria bicicleta elétrica? Legal. O Careca fez isso. E eu estou dizendo isso para você, não é para te enaltecer. Não, eu só eu estou entendo. compartilhando aquilo que você é. Então, quando você fala da sua empresa, não é algo que está dentro de um escopo para fazer publicidade. Você está só sendo você de verdade, eu quero deixar isso claro, porque eu sou parte disso. Recentemente, uma colaboradora do Careca se confidenciou comigo, disse, olha, meu telhado caiu, choveu e caiu tudo. E a primeira pessoa que se manifestou a me ajudar foi eles, os meus patrões queridos. Falei, cara, isso é demais! E fiquei encantado com aquilo. E tem uma última coisa que eu quero falar. E são muitas, só para que a gente não tome o tempo do convidado. Quando o Careca soube que eu estava superando uma depressão, por causa da minha separação, eu fiquei muito impressionado, assim, com o que ele andou fazendo. Ele abordava as pessoas que ele achava que tinha alguma relação comigo, onde ele estava. Estava num bom restaurante recentemente com a esposa, viu uma pessoa que estava com a mãe, uma moça muito bonita, e ele foi até lá para conversar com a moça e falou, olha, eu quero muito que minhas filhas façam como você está fazendo com sua mãe. Achou bonito o gesto. É E isso. de repente, ele entende que a moça, por estar solteira e ser uma boa pessoa, que até ali ele conseguiu considerar assim, e já me associou, já me ligou, falou assim, olha, tem uma pessoa pra você. Acontece. Isso é uma pessoa que não tem como a gente não amar alguém assim, Deixa eu né? falar uma coisa aqui que eu acho que é muito, muito, muito importante. E isso a gente leva para o nosso mundo corporativo também. O Felipe está falando da pessoa real, né? Então as palavras elas podem ser ditas por qualquer tipo de pessoa. Você pode ser uma pessoa bem errada, mas com um discurso bem bacana. Então, primeiro é entender que ninguém é perfeito. Todos nós erramos. Persistir no erro já é uma coisa que não é legal. É escolha. Aí você escolheu. Então, a gente paga preço muito caro por isso. Seja dentro da tua empresa, do que você busca para ela. Eu digo isso em todos os sentidos. Nos sentidos junto aos seus fornecedores, junto aos seus colaboradores. É você ser honesto, em primeiro lugar, consigo mesmo. E ser honesto com aqueles que cooperam com você. E a gente precisa tomar muito cuidado, o Felipe está falando a respeito de mim, porque quanto mais a gente ouvir falar coisas boas a nosso respeito, a gente precisa entender que a responsabilidade, ela aumenta, Uhum. né? Se ninguém fala de você, ok, se você cometer um erro, talvez não gere tantas decepções. Mas quanto mais pessoas bacanas e pessoas mais próximas falarem de você, coisas boas, é sinal de que eles, em algum momento você possa inspirá-los, está inspirando eles. Eles estão, não que eles querem ser como o Careca, eu acho que ninguém precisa ser como ninguém. As pessoas precisam ser como elas são. Autênticas, né? A gente fala tanto de autorais, né? Então, eu não quero me parecer com o Felipe, embora admiro muito. Edgar, a mesma coisa, um empreendedor de muito sucesso. Não quero ser como você, mas tem algo que eu quero aprender com você.
sem perder a minha autenticidade. Isso é muito importante. E isso faz da empresa, de qualquer pessoa, uma grande empresa. Ela ser real. Ela passa muita confiabilidade e credibilidade, coisas que hoje, quantas empresas não tem no Brasil? No mundo? Você quer ser só mais um? Qual a diferença que você quer que a sua pequena empresa traga para um público XY1, XPTO? E você direciona, canaliza a tua empresa e você vai buscar que público que você quer atingir, que é algo também muito importante depois que você forma a tua marca. Qual é o público que eu quero? Eu quero vender o quê? Que público eu espero atingir? Qual é a verdade que eu quero passar para esse público? Eu sou um advogado, quero montar um escritório, acabei agora de me formar, já não sou mais bacharel, agora eu sou advogado com a OAB, vou fazer, já fiz as minhas experiências em grandes escritórios, agora eu quero ter o meu. Carreira solo. Qual é a verdade que você quer passar para os teus clientes? Ela é real ou ela é duvidosa? Se for, você está na vibe errada. Então comece da maneira mais real possível. Tá? Venda um serviço que você vai poder entregar com excelência. Seja através de um serviço advocatício, seja através das suas confecções, seja eu através das minhas semijoias, ou através das coisas de casa. Eu não quero jamais que o meu cliente chegue em casa e fale: comprei gato por lebre. Eu acho isso inadmissível. Então, trabalhar com verdade na nossa vida pessoal e na nossa vida empresarial. Nós temos que ser a mesma pessoa. Não é somebody love no trabalho. Claro que existe a sedução, Técnicas. as técnicas de vendas, que você não pode dispensá-las. E tem pessoas tão boas. Hoje, né? A gente pensa, eu comecei como camelô na 25 de março. Pô, o camelô é um oba-oba. Né? O papo fica doce. Mas, cara, dá para conduzir essa técnica até os dias de hoje? Sim. Mas e quando você não está frente a frente com a pessoa? E quando a pessoa está só aqui? Ela vai te pesquisar, saber quem você é, a sua entrega, se existem reclamações. E que bom que tenham reclamações. Porque o mais importante de uma reclamação, seja no Google, quando alguém vai pesquisar a respeito da tua empresa, é como você solucionou aquilo. E isso, cara, te dá um trampolim muito maior. Porque uma empresa muito perfeita, eu não acredito em empresa muito perfeita que ninguém reclama dela. Mas como a pessoa soluciona uma situação, uma roupa que rasgou, uma roupa que foi descosturada, uma roupa que manchou, que você colocou a etiquetinha lá de como deveria lavar, passar. Cara, não deu certo, não deu certo, porque você fez aquilo para um ferro. Tem ferros hoje que se você colocar num plástico, não queima o plástico. Eu estava ontem aqui numa loja, que eu não quero citar o nome, mas uma loja de um cara que atingiu, eles devem ter umas 160 lojas no país. Fui comprar um ferro, cara. E a menina me explicando o ferro. Eu pirei no ferro. Cara, digo até pra você que ontem foi pra comemorar o ferro. 4.0. Ontem em casa foi pra comemorar o ferro, cara. Realmente. Porque, nós precisávamos de um ferro, o ferro queimou, e eu pude perceber o quanto faz falta um ferro em casa, brother. E aí, o ferro é perfeito, mas é o seguinte, nem todo mundo tem condições de ter um ferro daquele tipo que vai se adaptar a qualquer roupa. E vai lá, deu um problema na roupa. É como você soluciona o caso do teu cliente, por menorzinho que ele seja. Ele pode estar lá no finzinho do país. Não importa, velho. É como você vai resolver aquilo. E dependendo da sua situação, as pessoas vão ler sobre você, como você soluciona problemas da tua empresa. Opa, peraí. Esse cara é diferente. Esse cara não deu as costas pro público dele. Esse cara não virou as costas pro cliente dele. Ele atendeu, ele foi rápido. Vou contar uma história aqui rapidinho. Nós estávamos começando o nosso trabalho no Mercado Livre e tal. Mandei um espelho. Lindo espelho, uma bandejinha de espelho linda. Pô, essa história eu gosto de contar. Porque ela fala sobre isso, sobre a verdade. Cara, mandei. Cara, embalamos tudo bonitinho, mas eu não sei como foi o transporte no correio. Cara, chegou lá, o espelho todo quebrado, a bandejinha linda, com o espelho todo quebrado.
Cara, espelho quebrado não combina com nada, velho. Sabe o que que a menina fez? Uma mocinha. Ela fez uma reclamação e ela linkou o nome da minha empresa e já foi no Instagram e meteu o pau no direct. Nossa, que experiência triste que eu tive com a do chapéu, piriri, 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 lalalala. Cara, eu sou muito conectado com o meu público. Eu tenho pessoas que fazem isso, mas a dica que eu dou, não se desvincule jamais dos pronunciamentos que as pessoas, que os seus clientes estão falando de você. Ah, você tem pessoas que vê, ok, a tua empresa é muito grande, ok. Mas em momento algum você tem que se achar a última bolacha do pacote e falar assim, não, isso já não é mais comigo. Como não é com você? Você demorou tanto tempo para criar uma marca, criou um brand lindo, missão, valor, tudo. E peraí, por uma vírgula, algo que você não se interessou ou desdenhou, você vai colocar todo esse tempo de história na lata do lixo, porque hoje as redes sociais, qualquer um fala de tudo. É rápido as informações. Então a informação vem e você tem que digerir e resolver. O que eu fiz? Cara, abri o direct. Na hora eu vi o vídeo que a menina fez, eu falei, peraí, eu não vendi o espelho para que ela ficasse triste. Não deu outra, não esperei, não falei com ninguém, passei a mão no telefone, entrei em contato com ela, mandei uma mensagem, ela me respondeu, eu falei, eu sou o dono da empresa que te vendeu esse espelho. E eu jamais quero que você se frustre com a minha empresa. Olha, de onde você é? Eu sou de Santos. Eu falei, eu queria que chegasse aí agora o espelho, mas eu não consigo, porque eu vou colocar no correio, vai chegar daqui 2 dias, piriri. Ela falou, mas meu pai trabalha no Ipiranga. Eu falei, me dá o endereço. Querido, em 30 minutos o espelho estava novinho, um novo. Falei pro pai dela, o senhor leva pra tua filha, toma cuidado para não quebrar. Sabe qual que é o lance? Ela foi nas redes sociais e o que ela falou da minha atitude foi surreal. Sabe, cara? Então a gente não pode desdenhar qualquer que seja o comentário de alguém que fala da tua empresa. Se não foi negativo, agradeça a Deus. Se foi negativo, agradeça a Deus. Porque as críticas, poucas pessoas, você que está aí mais uma vez querendo abrir um negócio ou já é empreendedor, cara, dê graças a Deus as críticas que fazem da tua empresa. Porque são elas que te promovem, cara. Resolve, assimila, digere ela legal, resolve e segue o barco pro próximo estágio. Porque a vida é assim, é o próximo estágio. São ciclos. E esses ciclos, essas criticazinhas, porque é gostoso, né, a gente ouvir, você estava falando de mim agora, cara, eu fico tão envadecido. É gostoso ouvir as pessoas falarem bem da gente por algo que a gente fez, alguma atitude e tal. Mas cuidado, cuidado, porque mexe demais com o ego e você acha que você é autossuficiente, é o poderoso, e isso não é verdade. Às vezes a crítica ela é muito melhor, por mais que ela venha a doer. Então, não tenha medo de empreender. E se está empreendendo, seja humilde em reconhecer que você não sabe tudo. Eu tô aqui, eu tô aprendendo com vocês, adorando fazer parte desse podcast. Eu acho que eu ficaria aqui o dia inteiro, porque eu tenho certeza que tem tantos assuntos gostosos da nossa vida secular, da nossa vida do dia a dia, e que estão relacionados ao teu dia a dia dentro da empresa, né? Então, quando nós estamos bem com a gente mesmo, Edgar, é muito normal que isso é refletido dentro da tua empresa, diante dos teus colaboradores, e não dá para ser diferente. Você está vivendo um momento feliz? Cara, compartilha. Compartilha, deixa externar essas coisas legais. Felipe, eu tenho tanta coisa pra perguntar. Eu tô pensando assim, mano, eu falo tanto, eu tô aqui só ouvindo o lance de ouvir. Vários ganchos que eu queria fazer uma pergunta em cima. Ué, mas eu não quero perder o tempo da pergunta que tá. Pergunte. Aí vai no decorrer, eu falo, nossa, eu vou fazer outra pergunta. Nossa. Aí eu falo, não vou perguntar, deixa ele falar, deixa eu só ouvir. Mas eu tenho que falar dentre diversas coisas, eu tenho que falar de uma coisa que você falou por 2 vezes pegando o celular, que as vendas mudaram. Mudaram, Né? mudaram. Eu tenho lojas em shoppings, né? Shopping a gente é acostumado com fluxo de pessoas, shopping Tatuapé, quando você está acostumado com aquele fluxo de pessoas do metrô, passa. Pandemia, Brancou tudo. fechou.
pago um Meu aluguel Deus. gigante num lugar que me dá fluxo, do nada eu não tenho fluxo. O que aconteceu no meu caso com roupa? A gente já fazia um trabalho de pós-venda. A pessoa comprava, a Pegava o gente mail e pegava o tal. meirinho, estava em contato, pô, serviu a camisa, tal, não serviu, eu troco para você, tal, e mantinha aquele contato, coisa que outras lojas de redes grandes não faziam. Enfim, veio a pandemia, a gente tinha um cadastro gigantesco de clientes e conseguimos nos virar Aí, ó. e dentro do Aí, shopping, ó. e conseguimos nos virar e até crescemos naquele período da pandemia. Teve um período que a pandemia fechou literalmente o shopping, que você não poderia entrar. Sim. Aí essa é a primeira fase. A segunda fase permitia você entrar e retirar as mercadorias. Segunda fase. Terceira fase, você poderia delivery do shopping e entregar na porta. A gente era praticamente McDonald's, Burger King, enfim, a gente delivery. a gente era do shopping, uma das lojas que mais entregava, porque Olha, a que gente legal. tinha. Só que a gente já tinha um cadastro, enfim, tinha tudo e conseguiu virar. No seu caso, como você falou duas vezes, veio mudando, né, com o decorrer. Antes da pandemia já estava cada vez mais o celular. Como veio o Facebook, veio o Instagram, já estava o lance de vender pelo celular. A pandemia só acelerou muito mais isso. Como que é para você no produto que você vende? Você já fazia esse trabalho antes da pandemia? Como que é? Eu queria que você contasse. Não, nós não tínhamos esse trabalho. 100% físico. Aconteceu exatamente com você, não tão diferente dos shoppings. Todo o comércio fechou. Então, eu sempre tive loja de rua, mas a gente tinha uma fiscalização violenta pela prefeitura. Pessoal da vigilância sanitária. Não podia abrir a loja. E eu fiquei uma semana em desespero dentro de casa, pensando. E agora? comecei a ver algumas lives de grandes empreendedores. O cara da reserva, esse cara faz um trabalho bacana, né? Sim. Dono da reserva. O dono da lojas Renner. O outro que tem, sei lá quantas lojas, Marisa. Philippines, Caetano Maia. Não, a galera toda se conectando, falando, e aí, José? E agora, José? O que nós vamos fazer? Então, lojas gigantescas que nunca pensaram em vir para cá. Desesperados. Tinha um mail e eu comecei a assistir essas lives. Eu falei, meu Deus, onde que eu entro nesse contexto? Eu sou muito pequenininho. Uma semana, Felipinho, Edgarzinho, desesperado como qualquer um. Minha filha falou, pai, você tá inquieto, né? Falei, tô. Nasci na rua. Sou da rua. Sou do público. Está muito bom estar aqui com vocês. Maravilhoso, vamos aproveitar esse tempo. Mas nós precisamos comer. Alguém precisa trazer a comida para dentro de casa. Os fornecedores estão lá, eu preciso pagar. Os colaboradores. 140 na época, 140 funcionários. E a gente acompanhando todas as mudanças. O governo mudava aqui, a gente, fazia reunião. Call com os meus irmãos, eram 5 vezes por dia. Ó, saiu uma nova lei que dá pra gente salvar a galera assim, ó. Agora pode deixar algum pessoal em casa. Pai, faz uma live, conta a tua história. Galera, fui pras redes sociais, falei, lembra que vocês querem tanto saber qual a história do chapéu? Por que o nome do chapéu? Quarta-feira, às 19 horas, live. Conheça a história do chapéu. Galera, foi um chororô, meu irmão. Porque a história da gente, do meu pai, é a coisa mais linda do mundo, Felipe Edgar. Meu pai, um homem com uma perna só. 6 filhos para cuidar. Nascido na Vila Carrão, numa travessinha particular número 3. A rua não tem nem nome. Travessa particular. Então, cara, veio tudo aquilo à tona, cara. Eu falei, eu tenho muito pra contar do meu pai. E é sempre bom a gente falar do pai da gente, né, cara? Então, quer dizer, eu digo sempre que meu pai nunca faleceu. Meu pai nunca faleceu. Ele tá aqui e nesse momento ele tá vivo porque eu tô falando dele. Então, Amém. A história dos nossos pais, das pessoas que a gente ama, elas se tornam vivas. Essas pessoas se tornam vivas à medida que a gente fala delas. Cada vez que um de vocês aqui, estamos aqui com algumas pessoas que cuidam de todo o aparato aqui, cara, lembrou de alguém que era importante pra você, que já partiu,
Você lembrou, você falou, ele tá vivo. Tá vivo. E aí comecei a contar a história do meu pai, do primeiro desafio, de como ele foi parar na 25 de março, do primeiro produto. Cara, você acredita que nós tínhamos uma Kombi velha, numa época de calor. O único dinheirinho que ele tinha, ele comprou tudo de touca e luva e meia. Tudo coisa pro inverno, porque era barato. Quando ele chegou em casa com aquela Kombi lotada de coisas de verão, de inverno, no verão, minha mãe, meus irmãos, o senhor é maluco, pai? O único dinheirinho que o senhor ganhou... Ele ficou ali, sabe, meio consternado, ele ficou meio triste. Ele falou, meu Deus, eu fiz uma grande besteira. Felipe, Edgar, uma semana depois entrou uma frente fria em São Paulo. Vocês acreditam? Que massa, Veio cara. uma frente fria em São Paulo, que o único cara na 25 de março na banquinha a ter algo que acolhesse, aquecesse. Era o seu Pedro do Chapéu, cara. Aquilo foi embora em 2 minutos. Então é o seguinte, meu. Para ser empreendedor, para ser empreendedor Forte, e irmão. ter sucesso, você precisa ter coragem, você precisa ter um pouco de loucura dentro de você, meu irmão. Tem coisas que todo mundo tá dizendo para você, não vai dar certo, mas você tá sentindo, cara, é algo de dentro. Cara, acredite na sua intuição. Vai, confie em Deus e vai. Porque o que mais acontece às vezes, você buscar tantos conselhos, tantas opiniões, essas opiniões ofuscam aquilo que só você tem certeza, cara. Acredita, meu. Vai, meu pai acreditou, cara. Aquilo foi mudança de chave. Quebrou-se um ciclo, mudou a chave. A minha família passou a ter condições, coisa que nós não tínhamos. Por quê? Porque o louco do seu Pedro acreditou e ele foi lá sozinho, eu não pedi opinião para ninguém. Mas será que não? Será que ele não conversou com Deus? Ele não está aqui para me dizer, mas eu tenho quase certeza, meu pai é o nome de Deus. Tenho certeza que ali no dobrar o joelhinho dele com uma perninha só, ele deve ter falado com Deus antes. Porque não é possível, Felipe. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa normal, não compraria. Fazer uma aposta dessa, né? dessa. Então, O improvável, completamente improvável. cara. Felipe, quantas vezes você na tua vida você não teve pressentimentos, intuições e foram quebradas tuas intuições porque você deixou que outras vozes falassem por você? Acredito você também, Edgar. Então, é assim, as ideias surgem na minha vida, na de vocês e na vida daqueles que estão nos ouvindo agora e vão nos ouvir daqui 10 anos. Por isso que eu digo que os nossos assuntos aqui, eles são atemporais, eles são para todo tempo na vida de um empreendedor. E nós somos desafiados em todo tempo a isso. Toda hora vem uma ideia. Ai, mas tá todo mundo fazendo. Não é que todo mundo faz, você vai também. Então, filtrar as ideias é importante, porque ideias erradas, elas queimam nossas energias. Então, não dá para ir em tudo. Mas meu pai falava, ele tinha uma frase, quando nós tínhamos um movimento mais fraco, na 25 de março, eu falava, pô, pai, tá fraco. Ele falou, amola o seu facão. Amola o facão? Que história é essa? Filho, o cortador de cana, enquanto a cana cresce, ele amola o facão, porque a hora da colheita vem. E ele ganha por corte. Facas bem afiadas Cortam da mais. boa colheita. Então, parceiro, Já deu corte. não carrega. Não, corte- o corte o tempo O todo. corte o tempo todo Vai ser tá difícil pronto. resolver esse problema aqui. Depois vamos ter que fazer um podcast com você só pra corte. Porque senão a gente vai ter o O corte. corte o tempo todo. Como é que a gente vai fazer? Ô, Vitor, tá difícil, né? Tá difícil só. O Vitor que cuida do nosso suporte, ele tá ali com a cabeça quente. Primeiro que ele tá recebendo informações frescas que melhoram o ser. E depois ele tá pensando se eu vou ter trabalho demais. Muito Ainda corte. bem por isso, porque ele separa os cortes. Mas como que eu vou separar cortes depois das palavras do Careca?
É isso. Nós três temos que fazer uma reunião paralela e talvez leve um dia pra gente chegar a uma conclusão que talvez também não seja a melhor. Vamos gravar de novo? Vamos gravar de novo. E só pra falar um negócio do último corte, Do último né? corte. Da sabedoria do pai. Eu não Bacana. respondi, gente. Eu não respondi a pergunta dele, vocês perceberam? É que, na verdade, você falou da história do pai. Eu não respondi, mas rapidamente, Sim. fiz como você. Na live eu falei, gente, vou atender vocês. Eu não falei que eu criei uma live, aí então eles falam do meu sim. pai. Gente, a partir de agora, desta live, eu, Careca, e alguns colaboradores, nós vamos adentrar a nossa empresa e nós vamos servir vocês na casa de vocês. Podem pedir. Eu tenho certeza que está faltando uma forma de bolo. Eu tenho certeza que você trabalhava o dia inteiro, você não sabe se está faltando prato, talher. Olha, agora você trabalha home office. Esse cantinho que você está aí atrás, na tela, não está trazendo aconchego. Essa parede branca não combina, tem que ter um quadrinho. Comecem a pedir que eu vou levar tudo para vocês. Primeiro dia, nós vendemos R$600. Felipe, R$600. Uma empresa, Sim. a do Chapéu, hoje tem quase 40 funcionários. R$600. Cheguei em casa desanimado, Edgar. Minha mulher falou assim, persiste, não desista. Amola o facão. No dia seguinte, 2.600. Falei pra ela, não paga a conta, Sandra, desisto. Ela, não desiste. Vai pra tua empresa amanhã. Faz as livezinhas. Começa a falar com teus clientes. Fala pra eles, não é possível que não tá faltando nada. R$6.000. R$12.000. R$20.000. Quem que entrega? Ô fulano, você tem um carro aí? Você tá sem trabalhar, né? Tô. Vem aqui. Ó, eu prometi pros meus clientes que até 10 quilômetros eles pagam uma taxinha de R$20. Acima de 10 quilômetros até 25 quilômetros, que é o máximo de raio, R$30. Começou a surgir pessoas, não tô careca, preciso de dinheiro para comer. Traz o teu carro. Então, vários carros de várias pessoas que não estavam trabalhando, pessoas que faziam entregas em escolas, combis de escolas. Pelo escolar. Dá para levar? E pá, o meu carro, eu passava o dia na rua entregando. E aí fui tendo uma conexão maior, mais próxima com o meu cliente. Em pandemia eu entrava com a minha máscarazinha, eu falava assim para muitos deles, falava assim, eu não devo entrar na tua casa. Ela falou assim, imagina, o dono do chapéu veio aqui me entregar minha mercadoria, vem cá, fica aqui um pouco com a gente, toma café com a gente. Felipe, eu era o que menos entregava, porque os outros só deixavam na portaria dos prédios e ia embora. Eu não, as pessoas queriam falar comigo. Olha que demais. As pessoas queriam falar comigo, cara. E aí, pô, eu fui entendendo a dor das pessoas, o que elas gostam e tal. Então foi isso. Agora, aí quando voltou o comércio, o físico voltou com força. Filas de 200 pessoas na Valtier, porque não podia entrar até tantas pessoas. Lembram disso? Lembro perfeitamente. E aí chegavam alguns clientes e falavam assim, cara, mas você tem muita gente dentro da tua loja. Eu falava assim, olha, eu consigo administrar tudo na vida, mas eu não consigo administrar a loucura do ser humano. As pessoas não se importam. Elas querem comprar na minha loja, elas querem levar isso para casa delas. Elas não se importam de ficar meio apertadinha. Ah, mas eu falei, cara, eu não consigo administrar. Por mais que eu coloque aqui a fila e o barato de medir a temperatura e o álcool em gel. Nós fizemos todos os procedimentos. Os protocolos estavam em dia. Mas as pessoas estavam desesperadas. Sabe o consumo reprimido? Uma coisa importante que eu tenho para te falar. Não brinca com o teu cliente. Ou não subestime, nunca subestime o teu cliente. Porque ele tem um poder de compra, ele quer consumir. O brasileiro consome, ele quer consumir. Então eu espero que você tenha o produto certo e saiba vender para ele, porque ele está doido para consumir com você. Então, não perca nenhuma porta. Você tem que vender por aqui, vende por aqui. Tem que vender físico, vende pelo físico. Tem que vender pelo online, vende pelo online. Cara, o brasileiro, ele é consumidor nato, Felipe. As pessoas têm vontade e desejo de consumir. Então, cara, esse mercado nosso nunca vai parar. Porque as pessoas gostam. Né? A pessoa precisa comprar 10 saias? Não, mas ela quer. A pessoa precisa comprar
toda a coleção de pratos para montar uma mesa? Não, mas elas desejam. Ela quer receber as pessoas em casa com um prato novo, com os talheres novos. Cara, então, atende o seu cliente. Vende. O lance da pandemia, no seu caso, eu olhando de fora, e no meu caso também, que eu estava em casa, você ficou muito mais tempo em casa. As pessoas ficaram muito. Demais. E de fato, abria, de repente, no seu caso, abria a prateleira. Tá Pô, faltando tá algo. faltando algo. Você Aí passa a você identificar. aí você viu um careca lá falando, apareceu lá no Insta, pô, tô precisando de talher. Eu tô precisando de talher, tô precisando de uma caneca. Era isso. No nosso caso de roupa, eu vendia roupa pra uma pessoa receber a namorada em casa. Ele não tava saindo, mas ele encontrava a namorada Olha dele. que loucura isso, Felipe. É A louco. pessoa queria... Continuar Edgar, vivendo, gente. Isso é O vida. consumo tá relacionado a O viver. consumo é vida, Você cara. é A gente permitido a viver faz com o bem consumo. para nós consumirmos. E o país gira através do consumo. Assim, nós precisamos, nós não temos que poupar tudo. Um homem que trabalha e que só poupa, ele não vive. É isso. É. Mas um homem que trabalha e gasta tudo, também vive Também não pouco. vive. Porque uma hora acaba. É. Então, cara, sabe, Ponto de equilíbrio. nem tanto ao mar, nem tanto à montanha. Uhum. Então, aí as pessoas consumiam tuas roupas para recebê-las e muitas delas nem recebiam gente em casa, sabia? Mas Sabia que gostariam de receber. Sabia que muitas pessoas se relacionavam por vídeo Sim. com a roupa nova? Sim. Sim. Cara, o que aconteceu, nós ainda vamos aprender tanto com a pandemia, cara, tanto. Uma explosão de oportunidade de aprendizado. Nossa, né? Muito grande. como diz os mineirinhos, nossa, trem bom. Trembão, ai. Trem bom, ai. Felipe, eu acho que aqui a gente precisaria de Mais tempo. 6 horas, pelo dúvida. menos. Esse seria o recorde. Eu quero, nesse momento, dizer ao Vitor que o encerramento está próximo. Mas, por favor, aquele efeito sonoro, quando a gente fala assim, está terminando, aí entram as pessoas ao fundo dizendo, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Eu concordo. Eu tenho pelo menos mais umas 5 coisas também para tratar. Mas não vai e eu dar. me emocionei aqui ele falando do fechado dos R$ 600. Sim, porque você viveu isso na Eu pele. vivi também isso. Você viveu vivi isso, na né? pele. Eu sei que tinha lá, eu tinha 80 funcionários. Pô, mas o online, não, mas meu online eu tenho um monte de loja de shopping. Não é os R$ 600. Não vai cobrir. Não vai cobrir. A conta não fecha São desse 80 jeito. Mas eu tenho funcionários. certeza que no seu caso, Louco. a Luana também disse para você continuar. Na verdade, ela foi o fator principal. Determinante. Teve muito mais psicológico e força do que eu. Sim, é Mas muito a minha importante. esposa teve muito mais. Eu quero conectar, se possível, se vocês dois me permitirem, Sandra e Luana. Uau. Marcar um dia, a mulheres- Luana no mesmo dia. Sensacional. Sensacional. No mesmo dia. Cara, Fazer um faz podcast. faz essa Você troca. pode. Vai ser incrível. Incrível, ímpar e vai parar tudo. Internet, prepare-se que nós vamos ter um bug. O negócio vai ficar tão sério, porque são pessoas que têm muito a entregar. Muito. Gente que impulsiona você, gente que impulsiona você, gente que nos impulsiona. E se o Careca fez nossos olhos brilharem, imagina quem tá ali junto com o Careca, diariamente, fazendo ele ir pra frente também. Segura Não um é? pouco desse lance da live. Até hoje a gente faz. Continua. É mesmo? 5 lives, 6 lives por mês. A gente faz Você até sabe que hoje. no meu ramo, Edgar e Felipe, eu já encontro um pouco de dificuldade. Eu tô negociando aí, viu, Vitor? Tô negociando aí, tá? A variedade diferente das roupas, a variedade de produtos para se decorar uma casa, só para você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 12.000 SKUs. Nossa. Uau! Então, para eu simplesmente fazer uma live, eu acompanho várias lives de vários concorrentes, pequenos e grandes, no meu segmento. Eu ainda não achei o modelo ideal que eu quisesse fazer. Eu estou perdendo? Sim, eu estou perdendo. Mas eu estou amolando o meu facão, ok? Parado eu não estou. A minha faca eu estou amolando, eu estou me enchendo de conhecimentos para tentar fazer algo assim bem bacana, bem agressivo no sentido de rentabilidade. Fazer uma live shop por fazer, eu não quero. Eu quero rentabilizar.
E eu quero trazer para o meu cliente algo diferente, que vai valer muito a pena ele parar numa live e falar assim, caramba, esse é o produto que eu comprei na live daquele cara. Meu, do jeito que ele fez, ficou demais. Ele não me vendeu um produto, ele me vendeu um conceito. Ele me vendeu um kit de produtos que ficou lindo. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente vai chegar lá. E eu quero aprender com vocês, a gente vai trocar muita figurinha, porque eu tô aqui, ó, humildemente me colocando aqui por baixo, não sei nada, mas vou aprender, mas tô encontrando muita dificuldade nessa questão. Para vocês terem uma ideia, ontem eu fiz uma live mostrando uma taça que chegou, que é lindíssima, com bordas douradas. Só essa taça, esse único produto, eu tenho 6 cores. Depois eu tenho mais 6 cores com a tacinha de licor. E aí você na live fala assim, então eu tenho a branca, mas a pessoa fala, tenho a azul. Aí daqui a pouco a pessoa fala assim, tem vaso? Aí daqui a pouco, tem panela? É o que a Luana Quer dizer, É o que a Luana cara, faz. aí Você acompanha. eu ainda tô um pouco perdido. Então eu vou ter que fazer lives por segmentos. Eu vou fazer uma live só de mesa aposta. E aí, para a gente rentabilizar, eu acredito que eu vou ter que escolher alguns produtos para ser bem objetivo, com poucas variações, para a pessoa falar assim, olha, eu não quero verde, mas eu quero o branco, eu gostei mais. Tá vendido o branco. O branco eu quero com esse talher. Se eu colocar muitas variações, eu não vendo nada. Você influencia o seu cliente a se perder. Agora, baseado nos Ele se padrões perde. que você já tem, considerando o que já foi feito, você tem a receita. Sim. Eu gostei dessa Mas receita. vou precisar de ensinamentos e de dicas. Se vocês tiverem uma dica, Não, na verdade eu vou não precisar tem. de uma dica. Eu sou um. Eu penso em algumas coisas, mas numa coisa dessa de live é muito louco. A minha esposa, ela passa com isso. Ela tá mostrando uma camiseta, pô, e o boné preto que tá lá atrás? Ela termina, a pessoa Não. vai pro boné preto. Só que o lance do seu, eu acho, né? Acho. De repente, uma mesa aposta, tipo, com alguns detalhes, a pessoa vendo e identificando. Sei lá, hoje eu vou fazer Mais quarto. prático. Hoje eu vou fazer mesa. Não, e dinamiza o E processo. dinamiza. Exato. Porque senão mesmo Precisa ser muito cliente, objetivo, ele vai mais sendo objetivo. atendido por muito tempo. Esse cara, ele tem que entender que o processo é rápido. É rápido. Então, eu já vi leilão lá também com Já. vocês. Eu De não sei coleção se- é leilão. É, eu não sei se o leilão funcionou bem. Demora muito. O leilão, assim, a gente deixa um item de coleção. Certo. Só que quando faz o leilão, ele tira um pouco a dinâmica, porque vai gente, aí tem o delay Tem o delay do Instagram. aí acaba perdendo um pouco o foco. Aí a gente deixa só para uma peça de desejo da coleção nova. Pro final. Pro final. Aí geralmente aí vai nos produtos. Pô, boné. Aí a gente vai, separa alguns bonés, algumas camisetas, e vai indo, e a Luana Meu, consegue eu quero tirar. aprender com vocês, hein? Imagina. Vamos trocar. Eu quero essa troca com vocês. Vamos tá bom? trocar. Pra gente ficar, pra eu ficar bom nisso. Seremos generosos com você, como Vai você ser foi conosco. bacana pra caramba. É super importante. Foi muito isso. bom. Eu ia falar sobre o bungee jump lá na África do Sul, porque eu me lembro que... eu não me lembro do careca ter pulado. Depois eu queria saber se ele pulou ou não. Mas vamos deixar pra próxima? Vamos deixar pra próxima. Deixar pra próxima? Vamos deixar pra próxima. Ai, que Peguei legal. você. Você sabe que engraçado, né? Quando a gente troca, quando a gente liga para um amigo, e ontem eu tava no Uber, ontem aconteceu algo incrível. Depois eu te falo, Marcos, né? o Marcos. Entrei no Uber, lembrei do Fê, e falei, Fê, tudo bem aí? Ele mandou uma mensagem para mim. E eu, na hora eu Foi respondi. imediatamente. Na hora eu respondi. Eu tava com o celular, entrou a mensagem, falei, e aí, cara, tudo bem, mano? Falei, tá podendo falar? Pô, quanto tempo de... Ficamos 30, 39 minutos. Quase uma hora. Eu Ficamos não 40 contabilizei, minutos. mas quase uma hora. E é o seguinte, quando eu me deparei, e é mais uma coisa que eu chamo a atenção aqui de toda a galera aqui, todos, ou grande parte das pessoas, ou muitas pessoas, ou apenas uma pessoa, está ouvindo o que você está falando. Cara, a gente nunca fala pra parede. Sempre tem alguém nos escutando. Ontem, tô ali, o Marcos, o motorista dirigindo, um trânsito enorme, eu falando com o Fê. De repente, falei, Felipinho, isso aqui é um podcast. Nós estávamos falando de tantas coisas, dentre elas a nossa vinda pra cá. Felipinho, isso aqui é um podcast, cara. Tem muita riqueza no que nós estamos falando. Tem muita profundidade. Na hora, o motorista falou assim, Reagiu.
Me desculpa falar. Cara, rico demais. O que você falou aí, cara, tá mudando a minha vida. É isso. Falei, Felipe, isso aqui é podcast e tem gente ouvindo. Nós estamos no Viva Voz. Brother, nós estávamos em 3, cara. Já não era mais um papo de 2. Foi surreal. 3. O cara começou a falar, dirigindo e falando aqui no Viva Voz, trocando ideia com o Felipe. Que Porque ele legal. falou, Felipe, eu não sei o que você falou, mas eu ouvi o que ele falou e pelo que eu ouvi dele, eu imagino qual foi a sua fala. Foi isso ou não foi? Exatamente Legal. com essas palavras. Falei, meu irmão, você tem ideia a responsabilidade que nós temos em tudo aquilo que a gente fala? Quando ele me deixou, eu falei assim, olha, vai com Deus e eu espero que você tenha, assim, mais clientes, que possa trazer mais coisas. Ele falou assim, o dia já está ganho, eu poderia voltar para minha... Nunca nem te falei. Ele falou, poderia voltar para minha casa agora. Cara, muitas coisas vão virar a chave. Eu falei, uau, caraca, como é importante, como tem poder aquilo que a gente fala. Então, meu, que sejam palavras que edificam, que sejam palavras boas, cara. Sabe, que traz contentamento, que traz leveza, que traz alegria. Porque senão, meu, nós estamos fazendo o quê? Só correndo atrás de dinheiro? Parou, meu. Tudo errado. Corrida dos ratos, né? Tudo errado. O dinheiro é o fim, cara. Tem um processo no meio que não tem nada a ver com grana, não. Empreender é uma realização que ela tem que estar dentro de você, cara. Aquilo tem que trazer muita alegria pra você. Senão, que prazer que você tem de ir pro teu trabalho. Você focou tanto tempo criando uma marca, um negócio bacana, tá tudo redondinho, mas você não tem prazer de viver aquilo. Pra que empreender? Vai fazer outra coisa da tua vida, vai passear no mar, vai nadar, vai fazer qualquer coisa. Então, é isso. É entender que o tempo está passando, que as coisas importantes que servia até ontem, ter a humildade de voltar a estudar, voltar a ouvir alguém. Estou dizendo para vocês aqui, cara, não estou conseguindo desenvolver, preciso da ajuda de vocês, é isso. O comerciante, os profissionais de várias áreas precisam se ajudar. Um psicólogo precisa de psicólogo. Vocês sabiam disso? Quem ajuda precisa de ajuda. Come on. Perguntei para ela, falei, falei, você precisa de ajuda? Ela falou, muito. Muito porque de mim só sai. Eu preciso receber também. Uau. Então, todo mundo que se dispõe a ajudar alguém precisa de ajuda. Então eu tô aqui, cara. Eu sou um cara que ouço tudo, todos os dias, de todo mundo, porque eu preciso de ajuda, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Se é que eu quero manter todas essas famílias embaixo das minhas sombras, né? Eu quero ser sombra para essa galera. Então eu preciso de ajuda. Preciso aprender. Olha, eu não esperava que nós tivéssemos essa troca nessa intensidade. Cada convidado tem uma forma de contribuir. Cada um tem uma história de vida. E por isso que nós celebramos as diferenças. Os seres humanos são diferentes. Se unem em amor quando estão em Deus, estão em Cristo. Aí a gente começa a falar uma linguagem similar. Por exemplo, eu estou vendo tudo isso aqui. Até me lembrei de uma frase que eu escrevi no Versoterapia, que é: destranque as boas emoções, que você se tornará um dos melhores e mais preferidos destinos do amor. Cara, isso que a gente está fazendo aqui é um ato de amor. Você poderia estar ganhando dinheiro agora. Você está ganhando porque sua empresa está aberta e você deixou lá funcionando. Você poderia estar fazendo negócio com algum outro lugar. Ontem você está vindo para uma reunião em Alphaville, business, você está deixando de ganhar dinheiro agora. Eu também estou deixando de ganhar dinheiro agora. Porque em amor, nós queremos compartilhar para as pessoas que estão ali do outro lado um novo tempo, uma nova história, uma nova vida. Então aqui nós defendemos o empreender, porque o empreender ele pode combinar com viver, empreender, viver, não é? Ou temer. Nós não estamos aqui para gerar medo em ninguém. O que a gente conta das marcas que são provocadas em quem tem a coragem de fazer é para te deixar com uma casca, uma camada de preparo, para você errar menos e empregar mais, para você gerar mais
conteúdo positivo no seu negócio e evoluir. Porque quando você evolui, nós evoluímos. É isso. Estamos todos conectados. Recentemente eu estava aqui na São Caetano, próximo, né? Na São Caetano. Sim. E eu estava numa loja, me assustei, porque desceu uma criança pequena correndo atrás de uma grande. Eu fiquei não tô entendendo o que está acontecendo. O menino saiu correndo, grandão correndo. O menino pequeno devia ter uns 9 e o grandão devia ter uns 11. E o grande passou correndo, assustado, e passou depois o pequeno correndo atrás. Eu falei, deve ter acontecido alguma coisa. Aquilo me intrigou e eu voltei para minha atividade. Quando eu menos espero, o grande volta, chorando. E o pequeno dando tapa na cabeça do grande, segurou ele pela camisa e tava, pai, ele não me bate, não sei o quê. O pequeno batendo no grande. Na hora eu me senti super. Eu não gostei de ver aquilo, me lembrou bullying da infância, eu não gosto de violência, não gostei da cena, mas me marcou, porque é diferente demais. Mas poderia passar desapercebido, porque a vida ela manda sinais e a gente escuta quando a gente quer, a gente aprende se a gente quiser. Por exemplo, esse podcast para alguns não vai servir, o fato é esse. E para outros vai mudar a história. Então depende de cada um querer. Exatamente. Eu olhei aquilo, fiquei intrigado. Não saiu da minha mente. Foi uma mensagem que ficou o resto do meu dia. Até um certo momento, na parte da tarde, eu falei, peguei a visão, entendi o que está acontecendo. Aquele pequeno é a vida e o grande sou eu. E às vezes eu tô apanhando da vida porque eu quero, porque eu não me posicionei, porque eu não tive coragem de me colocar no meu lugar. Então tô apanhando, tô correndo. E se eu me posicionasse, ela ficaria no lugar dela Olha e eu só no que meu, e interessante. não teríamos violência. Interessante. Aí eu falei, uau! Eu até arrepio, porque aconteceu. E me fez lembrar essa cena um pouco da nossa conversa. Porque o que a gente está vivendo agora aqui é um pouco, muito pouco, do que ainda virá a partir das conclusões que nós teremos dessa conversa. Amém. Meu irmão, Amém. é coisa demais. É coisa que te transforma. E que assim seja. Que assim seja. Essas são as marcas, né? Que Essas nós são- desejamos. Cara, e eu aqui pra me despedir, já começar a iniciar o nosso processo de despedida do nosso convidado. O efeito sonoro? É. Né? Vocês são ótimos. Pra começar, cara, eu tô bem feliz, assim, de uma pessoa, assim, não sei a sua religião, nem gosto de falar sobre religiões, assim, mas você passa uma paz e um temor a Deus, porque ele falou por diversas vezes de Deus. Isso. E faça uma coisa familiar, que fala com muito, muito carinho do pai. Deixa eu falar meu irmão, senhor. Mas pode se emocionar, Pode se mas, emocionar, A cara. gente está entre amigos. Aqui, né? aqui tá Vai. valendo, é isso mesmo. É assim que tem que ser. A vida ela não é só razão. A vida tem que ter a marca da emoção, É isso. cara. E, Senão nos tornamos pessoas muito secas. Robóticas. e muito da Secas, esposa. vazias. Felipe, fala da esposa. Sabe, assim, passa uma paz. Cara, eu gostei demais, assim, eu gostei demais. Eu, normalmente, o pessoal sabe, eu sou falante, eu falo com a mão, eu falo alto, eu sou parafatoso, eu acho. Assim, eu sou fanfarrão, eu acho que eu sou um fanfarrão. Essa é a No bom verdade. sentido. No bom sentido. Só que aqui eu fiquei gostando tanto, assim, do papo, que eu queria mais ouvir. Você E, foi assim, ministrado. foi ministrado. E pra mim, não sei de fato qualquer, mas me passou uma coisa gostosa, sabe? Assim, é legal estar com alguém que tem temência a Deus. É legal ouvir uma pessoa que é temente, uma pessoa que passa paz, sabe? Assim, e um tempo atrás, há 12 anos atrás, eu me batizei na igreja evangélica, né? Cara, E eu era sempre loucão, sempre fui. E eu fui, e por um tempo agora, depois da pandemia, fiquei um ano sem ir pra igreja. E sabe aquele sentimento de sentir saudade de Deus? Não de Deus, porque eu orava, eu estava no carro, mas sentir a presença, saudade das coisas de Deus, sabe assim? E eu sempre pedi assim pra Deus, foi Deus, fiz um propósito, ficar um mês só ouvindo louvor no carro, sabe? Assim, pra eu me aproximar mais. Eu voltei de volta para a igreja, conheci uma igreja nova e estou indo há um tempo. E eu queria mais ouvir de Deus, e ouvir mais pessoas falando de Deus na minha volta, sabe? Assim, Sim, no meu sim. redor, assim. Sim. Que eu escutasse, visse que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, que de repente... E tá com ele aqui me remete muito a isso, assim. Pô, que legal ouvir de Deus. Que legal ouvir, pô, Deus me apresentou alguém que teme a Deus.
Foi um prazer muito, mas muito grande, assim. Sei lá, de repente foi, igual falou, pra algumas pessoas foi só um podcast. Pra outras pessoas impacta. E pra mim impactou muito nessa parte, assim, de temência a Deus. Pô, que legal. Uma pessoa falar com tanto cuidado de Deus, falar com tanto zelo da família. Pô, foi um prazer gigantesco falar com você, Você sabe, Edgar? ouvir você. Edgar, é o seguinte. Nós estamos falando aqui também sobre empreendedorismo, sobre as marcas, o quanto isso é importante. Nós não podemos ser hipócritas e imaginar que nós não temos que ter nossas empresas, nós não vamos passar por essa vida aqui sem fazer algo de bom para as pessoas, dando emprego e crescendo, evoluindo, vivendo. Só que tem um detalhe importante, cara. A base começa onde? Eu comecei falando da minha família. A base começa em casa. E o que está sendo destruído? A base. O que as pessoas, através de suas ideologias, querem destruir? A base. Então, para as pessoas estarem as pessoas precisam estar muito atentas com isso. Deixa o vento me levar? Não. Nós temos que estar muito com as raízes muito bem estabelecidas, profundas. Porque se a nossa base, que é a família, e quando a gente fala de família, é inevitável não falar do amor e do poder de Deus. É inevitável. Para mim, não dá. Intrínseco. Para mim não dá. Uma coisa liga a outra assim automaticamente. E quando a gente fala de Deus, a gente fala de família. E quando a gente fala de família, a gente fala da grande família. Porque ela é de dentro para fora. Você não é rei na rua. Você não pode ser rei na rua e não ser rei dentro de casa. As coisas não funcionam assim. Você não pode falar do amor de Deus na rua e dentro de casa você é o carrasco. Não coincide, não bate. Incoerente. É incoerente. Então, falamos de família e falando de família, cara, se você tem essa base forte, o que você vai fazer que não pode dar certo? E se porventura não der certo, não tema. Você tem a família. Na pandemia eu tive família e você também teve. E você Também também teve. Quem teve família junta, como unidade, venceu. E sempre vai vencer. Então o que nós temos que fazer, além de dar conselhos para os novos empreendedores e para aqueles que já estão na estrada, cara, volte-se à tua família imediatamente. Pode ter certeza, cara. Vai ser mais feliz. Isso é uma prescrição médica. Vai ser mais feliz. Cirúrgica. Eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito. Eu só tenho que te interromper. Família é capaz de vencer a maior das tempestades quando está unida. Porque a maior das tempestades que nós passamos como humanidade recente foi a pandemia. Sim. E aí você chama atenção vivi para foi isso, essa. que me traz essa sensação e que é o caminho exato de que quem conseguiu superar passou junto, cara. Que É isso. eu passei agora pelos Junto. legendários, junto, subi uma montanha com... Achei bacana, viu? Vocês vão. Achei bacana, assim, viu? eu não abro mão que vocês participem, Cara, tá? achei bacana Você aquilo, também. hein? É sensacional. A gente Olha, entra nesse Vitinho, assunto depois. Que a gente poderia fazer uma parada dessa, viu? É maravilhoso. Agora, lá defendia muito o caráter do homem. O primeiro dos pontos, caráter do homem. Né? Muitas mulheres casando com homens, querendo homens e encontram meninos em casa. Então, forte. Trabalhou muito a nossa mente e família, meu irmão. Olha, a frase, família não se abandona. É isso. Cara, Diga, ontem, num dos nossos papinhos, desculpa te cortar, Felipe, só para não eu que te fugir, interrompi não primeiro, fugir. desculpa a deselegância. Eu ouvi a pregação de um pastor e eu compartilhei com o Felipe. Falei, Fê, Davi estava tão atarefado, tão distraído com tantas coisas, ele não vigiou
a tribo onde ele estava. Vieram os homens do mal, Amalequitas. os malequitas, e levaram todas as mulheres, filhos, filhas e todos os bens que pertenciam a eles, tornaram todos eles cativos. Quando ele voltou com a sua tropa, cara, ele deparou com algo devastador. Tudo se perdeu. E ele entrou num desespero tão profundo que ele não tinha mais lágrimas para chorar. Foi quando ele lembrou de Deus. Ele falou, e Davi falava muito com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Meu Deus, devo eu ir atrás dos malfeitores? Consigo eu trazer tudo que me tomaram de volta? E aí vem a resposta. E é muito importante isso, cara. Quando você fala com Deus, no teu silêncio, aqui, ó, Onde ele sonda, a né? resposta vem, cara. É isso. A resposta de Deus vem para tua vida em qualquer momento. O que aconteceu? Ele ouviu o falar de Deus. Encoraje-se. Vá buscar aquilo que é teu. É isso. Isso. Vamos Maravilhoso. falar mais alguma É isso. coisa? Cara, atemporal. Atemporal. Voltamos Para na... todo No tempo. início, que seja temporal isso Atemporal. daqui. Para Exato. todo tempo, cara. Para todo tempo. Pode. Vai lá no teu silêncio. Tá com problema na tua empresa. Tá com dificuldades em saber que caminho seguir, o que abrir, como empreender. Fale com Deus. Isso resume o nosso papo aqui, cara. A gente tá aqui falando mais de 1 hora. Pra gente chegar numa síntese. Que ele é o gestor dos gestores. Clame o nome do Senhor e Ele vai te responder. É isso aí, cara. Eita, nós, hein, É de muito Felipe? valor, hein? É de muito nós, valor. Eu tô E- saindo edificado daqui. Edificado. E se você pega as pontas soltas, elas se relacionam. Por exemplo, quando a gente fala de família, a gente quer ensinar os filhos no caminho que eles devem andar. Isso é bíblico, ok? Opa, Tá em sim. Provérbios. E quando ele se Envelhecer, jamais se desviará. se desviará desse caminho ensinado. Ok. Quem foi o filho de Davi? Nós vamos olhar biblicamente uma história interessante. Um dos homens mais sábios da história, Salomão. Sim. Filho de quem? De Davi. Davi. Então a Bíblia simplesmente prova aquilo que ela prega. Com os fatos. Tudo é vaidade. Tá tudo é vaidade. Tudo é Cara, tem vaidade. tanta riqueza. É hein, meu? muito forte, né? Eclesiastes tem É tanta muito- riqueza, hein, cara? E pra gente fechar, eu quero complementar aqui uma história boa com um careca. Eu preciso de falar isso também. Não é pra te envaidecer. Epa, Você tem teto de vidro, eu tenho teto de vidro, todos Edgar tem nós teto de temos. vidro, Todos beleza? nós temos. Que isso fique claro. Mas certa vez, eu entrei em contato contigo. Nós tínhamos um plano de lançar uma marca de cosmecêutico, Lembro. ok? Nós tínhamos uma amizade que estava sendo construída. Você confiava em mim até onde você me conhecia. Ou seja, razoavelmente pouco. Tínhamos algumas amizades em comum, e talvez isso tenha fortalecido. Sim. Doutora Eliana Passarelli, o Issan, o próprio Dr. Éder. Então acaba que a gente se sente mais protegido em ajudar, às vezes, nesse sentido. Principalmente quando é em relação a dinheiro. Sim. Vamos falar sobre o aspecto de grana com o Careca. Eu falei, Careca, eu tenho um projeto assim, eu e minha ex-esposa, e era um projeto muito bonito, de fato. E era mesmo. Muito bonito o projeto. Só que eu pensei que ele ia me ouvir e, de repente, me indicar alguém, porque ele é da importação também. Falei, eu pensei alguém da importação, porque o que a gente pretende fazer é um projeto amplo, de lançar uma marca de forma nacional, só que trazendo os produtos de fora e tudo mais. Então, basicamente, essa é a ideia. Comecei a conversar com o Careca e ele foi dando linha, a conversa foi prosseguindo, até que ele falou, vou marcar uma reunião para você. Eu falei, uau. E ele me apresentou um judeu. O judeu, ele é um dos caras mais bem-sucedidos, talvez, no mundo corporativo em São Paulo. E nós fomos lá na reunião. E o Careca fez questão de ir comigo na reunião. Ou seja, ele não sabia o que eu ia falar. Ele não sabia, ele sabia do projeto. Mas não sabia qual que seria a minha performance, se eu ia conseguir mandar bem, se... Ele não sabia nada.
Ele só confiou. E mais, ele me indicou um negócio grande. E ele em nenhum momento falou, cara, eu vou fazer uma indicação aqui, mas a gente. E que se você falasse também não teria problema. Eu só estou querendo chamar a atenção que ali você agiu mais pensando no lado esquerdo do peito do que no lado do bolso esquerdo da calça. Correto? Talvez você não tenha percebido isso, mas eu percebi. Conversei isso com a Ellie. Falei, olha, o cara é um cara ponta firme. É um cara que a gente pode deixar a senha do cartão de crédito com ele. Não que você precise, estou falando isso pelo grau de confiança, que é uma pessoa que sabe lidar com as coisas, uma pessoa de Deus. A negociação foi feita. Nós fomos bem-sucedidos no negócio. O judeu topou fechar o negócio. O primeiro pedido que o judeu fez, os chineses não conseguiram entregar. De tanto que ele comprou. Nossa. Tipo, batom 12 mil. Batons. Os números eram muito Nossa. grandes. Astronômicos. A gente jogou na mesa dos chineses, os chineses lá na China, eles ficaram por entender. Falaram, a gente não conseguiu vender isso na América do Sul toda. E vocês estão pedindo agora, a gente não tem condição de produzir isso de uma vez. Ah. O negócio se esfriou e não aconteceu. Mas ele virou. E não aconteceu por causa da falta do fornecedor, que era necessário, porque ele que tinha o preço e o produto na medida que a gente precisava para lançar no Brasil. Mas esse cara, ele me colocou na cara do gol, ele me fez bater o pênalti, foi gol, a gente ganhou o campeonato, e na hora de levantar o troféu, ele falou, não, pode levantar você. É contigo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso, my Nossa. friend. Isso, Não, cara. isso Nossa. aí é. Eu vou levar pra minha vida Nossa. isso. E vou te contar fico que eu tão fiz feliz isso. de Aqui, saber ó. que você ficou tão contente. Eu fiquei emocionado, cara. Porque- Eu fiz isso com pessoas por sua causa. Eu ajudei gente. Ó, escuta aqui, ajudei gente Vitinho, pensando no Vitinho, que você Edgar. fez por mim. Deixa eu falar uma coisa Entendeu? pra você, meu irmão. Quando você for fazer algo pra alguém e você visa ganhos, tá tudo bem. Mas será que em tudo se deve ganhar mesmo? Será que a maior riqueza mesmo não tá nisso que você acabou de falar? Careca, sou muito grato a isso. Isso tem valor. É isso Pra que mim, marca, cara, né, cara? imensurável. Quando você for ajudar um amigo, Edgar, quando ele é amigo mesmo, você tem teus negócios, Deus está te abençoando nos teus negócios. E geralmente quando alguém te pede um favor é porque se de repente a situação dele não tá legal. Você vai querer fazer dobradinha com ele? Deixa o cara ser feliz, abençoa a vida do cara e vai ser feliz. Cara, se tem algo que eu, de verdade, eu, do fundo do meu coração, posso falar pra vocês. Vocês sabem por que que eu sou muito feliz? Não. De verdade. Por que que eu me sinto muito feliz? Porque Deus me deu um negócio abençoado. O resto é para eu abençoar meu conhecimento, meus relacionamentos, meus amigos, o meu compartilhar. É só para abençoar. E Deus já tem sido tão bom para mim, Felipe. Eu não tenho o que eu tenho, eu não sou merecedor. Mas Deus, cara, ele vê, eu acho que Deus olha para mim e ele fala que eu não dei cabelo para esse cara. Mas eu dei para ele um corpinho. Eu dei pra ele um corpinho de bailarino, eu dei uma carequinha redondinha, não vai fazer falta cabelo nesse menino. Deus é tão bom pra mim, diga, Deus é tão bom pra mim, cara. Chave de Que ouro. olha, tá? só de lembrar eu falo assim, meu Deus, como eu sou falho contigo. Então, quando um amigo pedir, não é teu business, cara, abençoa, indica, mostra. Acabei de fazer agora, não gosto muito de falar das coisas que eu faço não, mas eu tenho um amigo de muitos anos, 44 anos de amizade. E há muito tempo ele vinha pedindo uma reunião com um amigo nosso em comum, importante. Eu falei, ele me ligou umas 10 vezes. Eu falei, eu vou te responder. Eu sei que você está ansioso. Eu sei que você quer essa reunião. Mas ela tem dia e hora certa para acontecer, porque eu sei o time dessa pessoa. Então, aquiete-se, acalme-se. E a reunião aconteceu. Não aconteceu nada na reunião. Frustrou. Ele falou, poxa, tanto tempo esperando, eu pensei que... Eu falei assim, fica quieto. Será mesmo que não vai acontecer nada? Semente. Será mesmo que não vai acontecer nada? Eu falei, fica quieto.
calma, não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Se aquiete. Daqui a pouco eu recebo uma ligação e ele falou, cara, naquela reunião aconteceu isso, isso, isso. Eu agora estou trabalhando nessa empresa tal. Você tem alguém que eu possa colocar essas máquinas, tal, 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 tal? Falei, tenho. Falei, então quer dizer, aquela reunião que não era nada, te levou para esse caminho? Você entende que não era aqui? O que eu tenho hoje para você não estava aqui, estava aqui. Isso aqui te levou para cá. Hoje ele colocou já numa rede de postos de gasolinas, quase 80 máquinas dele. Já está como primeiro vendedor da empresa. O primeiro. Que ótimo. Aí nós estivemos juntos. Esse vinho que eu tomei ontem. Vocês não estão sabendo. Eu tomei um vinho ontem e mandei a mensagem para ele. Cara, esse vinho aqui é para celebrar as tuas máquinas, é para celebrar o ferro que eu comprei de passar roupa. Ele falou, cara, eu tô tão feliz. Eu falei assim, amém, cara. Seja próspero. Vai. Meu, Muito bom. nem tudo na vida, nem toda indicação que se dá é para ganhar dinheiro. Abençoa a vida das pessoas, cara, porque o que Deus tem aí por trás, a gente não consegue mensurar. Sabe? A gente diz uma frase assim, que o melhor ainda está por vir. O melhor. Creia! Creia, cara, o melhor está por vir, cara. O melhor. O melhor da tua empresa, Edgar. Ainda está por vir. O melhor da tua empresa ainda está por vir, Edgar. Acredite. Eu trabalho Crer por pra isso. ver. Eu trabalho pra isso, sabia? Eu sempre sem penso isso. dúvida. Isso é uma das coisas que eu sempre. Ontem a Stephanie, minha gerente, falou: Meu, teve um boom, aí teve um áudio. Eu falei: O melhor ainda está. Falei isso pra ela O ontem. melhor ainda está Falei isso por pra ela vir. ontem, pra minha gerente. Falei: O melhor ainda está por vir. Essa palavra Ela ficou: Como assim? Mas foi tipo. O melhor ainda está por vir. A gente tem aquele número, a gente manteve, mas o melhor Ainda está ainda está por vir. Então, Edgar, a oração, ela é uma forma de nos aproximarmos de Deus e de reconhecer o quanto ele é importante para nós, para o processo que estamos vivendo e para a mensagem que nós queremos passar. E é a primeira vez, voltando a falar, é a primeira vez que a gente vai fazer isso e eu acho que o momento oportuno e tô bem confortável. Uau! Isso é bom demais. Eu tenho certeza que o nosso convidado também não pensa diferente. Que? Imagina, oração em todo tempo. Eu oro dentro do carro, eu oro no banheiro, eu oro eu oro dormindo, eu acho. Às vezes eu falo pra Em minha mulher, sonhos, não é? falei pra minha mulher, falei, caramba, eu não concluí a minha oração. Ela falou, careca, o Espírito Santo de Deus concluiu pra você. É isso aí, que habita em Quantas você. vezes a gente tá deitado, começa a orar e dormiu. É fato, é fato. Então, pessoal, é isso. Vocês que estão aí do outro lado, que nos acompanharam, esse foi o nosso bate-papo recorde. Nós, até o momento, não tínhamos tido essa oportunidade de falar por tanto tempo. Os demais convidados também teriam muito a contribuir. Aqui nós deixamos o tempo passar propositalmente e agradecemos o nosso convidado, o Careca, que voltará. Ele já está convidado para próximas edições. Concorda, Rosto? Concordo muito. 200%? Eu concordo e muito Olha lá, ainda. olha lá. Eu concordo muito. Muito obrigado pela sua visita. Eu que Edificou agradeço. bastante. Eu, em especial, acredito que o Felipe, todo mundo, a audiência que está assistindo, muito conteúdo assim valioso. Tem coisas que têm valor, assim, né? Que tem preço, outras coisas é uma coisa valiosa, assim. Obrigado. E o que a gente teve aqui foi uma coisa muito gostosa de ouvir, muito gostosa de sentir, e é isso. Muito obrigado. Eu só para falar um pouquinho, já falei bastante, né? Vocês me proporcionaram assim um momento muito legal também. E parabéns para vocês, que vocês estão dando voz a tantas pessoas com suas experiências, né? Experiências tão diferentes uma das outras, e que vai trazer enriquecimento para todo mundo que vai acompanhar os podcasts de vocês. E torço muito para que seja assim agregador, enriquecedor demais. Os assuntos são bons, a maneira com que vocês deixam que a gente fale, me senti muito à vontade. Nunca falei no podcast, primeira vez mesmo, e eu me senti assim em casa, falando
para como se fossem filhos, irmãos, amigos bem próximos. Meu, muito legal, muito obrigado. Eu que ganhei muito estando com vocês aqui. Essa sexta-feira gostosa, manhã linda em São Paulo. E foi muito legal, foi muito gratificante. Sensacional, my friend. Eu quero aproveitar também, como hoje é dia de inovação, eu quero destacar o Vitor e a equipe, mas ele vai responder por ela e ele vai aparecer hoje. Finalmente o Vitor vai aparecer. O Vitor tem que aparecer hoje. Ele que é um mistério. Mete Tem aí muitos o hashtag que tem... Vitor apareça. Vitor apareça. apareça. Tem gente que pensa que o Vitor nem existe, mas o Vitor é real e ele aparecerá aqui. Salve, salve, grande Vitor, vem pra cá. Cola com a gente aqui. Muito Braço legal, forte. Vitão, É. bração forte. O cara é um bitel, né? Nós queremos saber de você, Vitão. Vem pra cá um pouquinho pra câmera te pegar melhor, porque nós queremos ver toda a sua feição, toda a sua expressão. Marcas que marcam. Brands Podcast. Alguns pensaram que no momento nós falaríamos só de business, mas desde sempre a nossa ideia é mostrar marcas que vão além do dinheiro. Hoje você recebeu isso internamente? Você teve alguma marca nesse episódio específico que você gostaria de falar? Bom, eu tive uma marca totalmente tocante com o Careca pelo fato do seguinte, dele ter colocado 3 pilares essenciais para a vida, que é família, né, pai, pai, mãe e Deus. Então, eu tenho total gratidão aos meus pais, a Deus. Sou totalmente temente a Deus. Eu não vou falar que eu acredito em Deus, porque quando você fala que acredita em algo, esse algo tem que estar provando para você. Então, na minha concepção, no meu entendimento, na minha sabedoria, Deus não precisa provar nada para ninguém. Então, eu sinto Deus a todo momento. Senti aqui e quero agradecer ao Careca, quero agradecer a vocês, meus amigos, irmãos, por esse grande bate-papo, Vitão, né? esse entendimento e ensinamento aí. Eu quero estar muitas vezes com vocês, todos aqui, nós reunidos, É isso. ensinando, aprendendo. É isso E aí. eu espero que seja a primeira oportunidade de muitas. Muito obrigado. aí, Vitor. Valeu, Careca. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Tamo junto. Você foi marcado, é isso aí. Tudo marcado. Opa! Gratidão Opa. a você, audiência. Muito está por vir. O melhor ainda está por vir. Conteúdos atemporais estão sendo preparados. Dias melhores estão sendo produzidos. Estamos aqui abraçando a sua realidade sem te conhecer. Queremos mais espaço, mais oportunidades para te oferecer tudo que a gente tem de melhor. Isso é de coração. E que assim seja. Fechamos a nossa 7ª edição do Brands Podcast. Por favor, caso você se agrade desse convite, passe lá no nosso canal, vá até o YouTube, inscreva-se, ative as notificações, indique o conteúdo para o máximo de amigos que você puder. E nós vamos nos despedindo por aqui com a última palavra do meu amigo querido, sócio e irmão, Edgar Frois. Vamos à nossa... Já despedimos a nossa oração. Eu Sim. quero fazer isso e vamos fazer agora. Muito obrigado a todos. Valeu, se inscreva no canal. Beijo. Chega aí, Vitão, vamos fazer oração com a gente? Vamos. Você gostaria de orar, careca? Fique à vontade. E é muito louco quando a gente termina de um episódio para outro, né? Uns é todos, outro não tô na paz. Hoje eu vou continuar meu trabalho, chegar no trabalho lá na paz. Na paz, Na paz. já tá sendo Se, diferente. quando era do João, já ia chegar. Agora eu tô na calmaria. Vamos dar as mãos aqui, galera. Senhor Deus, nós estamos aqui em gratidão a tudo que o Senhor é, a tudo que o Senhor representa e as suas manifestações constantes e permanentes. Nós sentimos a sua presença se manifestar de uma maneira ímpar neste lugar. Quem diria um podcast que fala especialmente sobre marcas que marcam, finalizar dessa forma, em oração, em comunhão, conectados com o Senhor e o que o Senhor tem de melhor para nós, que é a fé. Nós temos fé que dias melhores virão e só virão enquanto estivermos conectados ao Senhor. O Senhor é a fonte inesgotável do amor, o Senhor é a perfeição, o Senhor é a representação de tudo que tem de bom em nós. Tirando o Senhor de nós,
só fica aquilo que não presta. Então habite aqui, ó Pai, como o Senhor tem habitado, que o Espírito Santo faça morada, que Ele esteja permanentemente conosco e que possamos, em nome de Jesus, representar de forma excelente aquilo que o Senhor é na vida das pessoas, através das nossas atitudes. Nos capacite, Pai, para que a gente consiga superar os nossos traumas, as nossas sombras e que a luz do Senhor reflita a partir dos nossos passos. É o que nós pedimos, que sejamos homens melhores, que sejamos empresários melhores, que sejamos irmãos melhores, que sejamos pessoas melhores e que o Senhor possa, através desse pedido, ó Pai, nos conceder essa honra de representar o Seu reino de forma muito amorosa, contínua e permanente até o nosso último suspiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto? Tamo junto. Bora, garotinho. Dá pra terminar com um abraço, hein? Não dá? Bora. Rants Podcast.